Bom dia, meus amigos e seguidores do canal. Um domingo abençoado com Deus. Quero trazer mais um vídeo para o canal. Em Gálatas capítulo 5, com o tema A Vida pelo Espírito. Então vamos ver aqui no versículo 1, 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne, ela cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, é uma guerra espiritual. Entendeu? É uma guerra espiritual. A carne, ela cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Tá vendo? Para que não façais o que quereis. Então, a carne, ela cobiça contra o Espírito Santo. Ela cobiça o Espírito. E o Espírito cobiça a carne, contra a carne. Então, no versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. No versículo 18, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. 19. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério. As obras da carne são conhecidas: adultério, relação sexual fora do casamento, um pecado contra Deus e contra o nosso próprio corpo. Então, é adultério. Adultério, prostituição são
as mulheres que vão vender seu corpo são os profissionais do sexo, mas se chama, pela palavra de Deus, se chama prostituição. Então elas ganham bem, viu? Se chama prostituição, quer dizer, vai vender o corpo dela. Depende de quantas horas o camarada quiser ficar, é por aí. Aí se ele pagar 300, 400, 500, 600, aí ele vai aproveitar o tempo bom. Mas é prostituição. Prostituição. São as obras da carne. São conhecidas. Adultério, prostituição, impureza, lascívia. Lascívia são as mulheres que usam vestido curto, saia curta, apertada, calça comprida apertada, se chama lascívia. Entendeu? Lascívia. Isso tudo é as obras da carne. As obras da carne conhecidas como a impureza, são as quais? Adultério, prostituição, impureza e lascívia. Então, no versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, pelejas e dissensões. Versículo 21, inveja, viu? Inveja, um tem inveja do outro, inveja, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões, e heresias. E esses aqui são tudo as obras da carne. Versículo 21. Invejas, homicídios. Homicídio é desde o princípio do mundo, quando Caim matou o seu irmão Abel. Feminicídio é agora. Os esposos matam as suas esposas, dá tiro, dá facada. Aí se chama feminicídio. Bebedices, glutonarias, e estas coisas semelhantes, a estas
acerca das quais vós declaro, como já ante vós disse, que os que cometem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo aqui? Invejas, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedice, glutonarias, semelhantes a estas coisas, acerca das quais declaro, como já ante vós disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdará mesmo, não. Não herdará. Então, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Então nós temos que ter a mansidão, porque nós temos a vida pelo Espírito. Vinte e quatro. Porque são de Cristo, crucificamos a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Nós temos que andar em espírito, porque nós vivemos no espírito. Então também temos que andar em espírito. Porque se você andar em espírito, Deus, ele vai se agradar. Entendeu? Ele vai se agradar porque você está andando em espírito e não na carne. Você andar na carne, você vai cobiçar a mulher do próximo, com certeza. Porque você está andando na carne. Você vai cobiçar a mulher do próximo, você vai desejar, vai brigar com o seu próximo. Mas se você andar em espírito, você está se afastando do mal. Viu? Se afastando do mal. 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias,
irritando uns aos outros, invejando nos uns aos outros. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É nisso aí que nós temos que se afastar destas coisas. É andar em espírito. Agora, aqui, em Gálatas, até o versículo 26, aí agora que a solidariedade cristã é em 1 Efésios, no livro de Efésios, capítulo 1, aí no versículo diz assim, 6, diz assim: se algum homem chegar a ser surpreendido, alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Estão entendendo? Vocês estão no alcance desse vídeo. Vocês prestem bem atenção nas mensagens. No livro de Gálatas, eu li sobre a vida pelo Espírito, que é o tema da mensagem. Vai até o versículo 26. E aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1, o tema é solidariedade cristã. Se algum homem chegar a ser surpreendido, alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Tá vendo? Olhar por ti mesmo. Por ti mesmo. No versículo, aqui é no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1.
E no versículo 2, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Então nós temos que levar a carga uns dos outros. No versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E no versículo 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, sendo nada alguém, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. 4. Mas aprove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo, e não outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Cada um levará a sua própria carga. No versículo 6, e o que é instruído na palavra, e aparta-te de todos os seus bens com aquele que o instrui. Tá vendo? Se chama solidariedade cristã. Versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, também ceifará. O homem semear a injustiça, ele ceifará a injustiça. Versículo 8. Porque se semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Tá vendo? É o que eles estão fazendo. Estão semeando na carne, e da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Versículo 8. Porque o que semeia, versículo 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Estão se corrompendo cada vez mais. Escândalo aí no Banco Master, estão se corrompendo. Os ministros do STF
esse governo da esquerda que está aí também, está se corrompendo. Então, aí no versículo 8 diz, no mesmo versículo, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não houvemos desfalecido. No versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Tá vendo? Fazer o bem aos domésticos da fé é cuidar deles, olhar as necessidades deles, se estão precisando de alguma coisa, alguma cesta básica, é solidariedade cristã. Então aqui no versículo 10 diz, enquanto temos tempos, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Você não vai fazer o bem para todos e vai esquecer os domésticos da fé, né? Então, enquanto temos tempos, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Olhar aquelas irmãs viúvas que está necessitando, precisando, para ajudar em tudo. Certo? Então, aqui é no versículo 10. Então, aqui no versículo 11. Aqui no versículo 11, com o tema circuncisão não tem valor. Versículo 11. Vede com que grandes letras vós escrevi por minha mão. Aí aqui é o apóstolo Paulo falando. Versículo 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obriga a circuncidar vós somente, não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. 13. Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam andam na lei, mas querem que vos circuncideis
para se gloriar na vossa carne. 14. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Oh Jesus do céu, graças te dou, meu Pai. Oh, meu Deus. Graças te dou, meu Pai. Versículo 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, em virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Depois que o pecador aceita Jesus, ele passa a ser uma nova criatura. Ele passa a ser uma nova criatura. E no versículo 16, todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, sobre o Israel de Deus. 17. Desde agora, ninguém me inquiete porque trago o meu corpo, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aqui é sobre a solidariedade cristã. E no versículo 18, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, aqui no livro de Efésios, capítulo 6, a solidariedade cristã, e em Gálatas,
capítulo 5, a vida pelo Espírito. A vida pelo Espírito. E nós vamos ler aqui no livro de Efésios, capítulo 2, sobre o tema Nova Vida em Cristo. No versículo 1, vós vivificou quando vós, mortos em ofensas e pecados. Versículo 2, em que, no outro tempo, andaste segundo o príncipe das potestades. O príncipe da potestade é o Lucifer. Ele é o príncipe das potestades do ar, tá? Onde os anjos decaídos estão agarrados nas potestades do ar. E o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos também antes andávamos desejosos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Erramos por natureza, filhos da ira, como os outros também. No versículo 4, mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou primeiro. 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Vocês estão entendendo? Pela graça sois salvos.
E no versículo 6, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais preparou para que andessemos nelas. É a nova vida em Cristo. No capítulo 2, no livro de Efésios, e em Gálatas, capítulo 5, a vida pelo Espírito. É o tema da mensagem. E aqui, solidariedade cristã. E agora aqui, nova vida em Cristo Jesus. Então, para você ter uma nova vida em Cristo, você precisa aceitar Ele como Salvador da sua vida. Ele perdoará os seus pecados, dos seus crimes. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida para você subir no arrebatamento da igreja. Viu? Então, para você ter uma nova vida em Cristo, você precisa aceitar Ele como Salvador da sua alma. Ele perdoará os seus pecados, seus crimes, e Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. É só você decidir a ter uma vida nova em Cristo. Você
abandonar essa vida velha de pecado, essa vida velha de prostituição, de homicídio, feminicídio, quantas mulheres estão descendo à sepultura, ex-namorado mata a ex-namorada, a tiros, a faca, são obras da carne. Aqui a Bíblia mostra que as obras da carne são conhecidas. Então, é uma guerra espiritual dentro de nós. A carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. O espírito, ele não pode deixar ela vencer ele. É ele que tem que vencer a carne. Ele tem que jogar a carne por baixo dele. Não é a carne vencer ele, não. É ele vencer ela. Que é um cobiçando o outro. A carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. Então, é uma guerra espiritual dentro de nós. É uma guerra espiritual. É uma guerra. Então, basta você tomar a decisão, abandonar essa vida que você leva, uma vida de pecado, uma vida de crime nas suas costas, é tomar a decisão, aceitar Jesus Cristo. Ele vai perdoar o seu pecado e vai escrever seu nome no livro da vida para você ter direito de subir no arrebatamento. No arrebatamento da igreja. Então é só você decidir ter uma vida nova em Cristo Jesus. Viu? Então, o tema da mensagem é a vida pelo Espírito. Para você ver que no versículo